Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. A cantora permaneça aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar a palavra agora para o nosso querido irmão Leandro. Dizer que o Espírito Santo tem designado ele no coração. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Está sendo transmitido pela internet? Amém. Então a paz do Senhor aí aos irmãos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, porque hoje em dia está na internet, está no mundo todo. Amém, irmãos? Então está sendo transmitido, que Deus possa abençoar a cada um que está aí acompanhando este culto de adoração ao nome do Senhor. Nós iremos ler aqui hoje, o Senhor colocou no meu coração um texto, e eu queria compartilhar aqui com os irmãos este texto. O primeiro texto eu vou estar lendo, e queria que você abrisse a sua Bíblia num texto seguinte, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 17. E eu vou estar lendo, para complementação desse texto, o livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 11. Amém? Amém. Quando você procura, lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 11, está escrito assim, eu vou ler o 11, o 12, o 13, o 29, o 30 e o 31, que diz assim a palavra de Deus: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É o versículo 29 do capítulo 4 que diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda ousadia ou intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Aí em Atos capítulo 12, eu quero que você acompanhe agora essa leitura. Nós vamos ler o capítulo 12, o versículo 1 ao 17. Está escrito assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me.
Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postilho do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Amém? Feche os teus olhos, coloque a sua Bíblia no banco. Vamos estar orando ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar diante da tua presença, diante do teu povo, que é uma grande, Senhor, e benéfica oportunidade que o Senhor concede aos homens na terra de proclamarem a tua palavra. Que nesta noite eu não venha falar algo de mim mesmo, mas que o Senhor venha me guiar e me direcionar. Espírito Santo, você é bem-vindo neste lugar nessa noite. Fala conosco, Senhor, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir, para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode se sentar aqui. Eu quero primeiramente aqui agradecer ao pastor Manfrini, que Deus possa te abençoar, meu querido, por esta oportunidade nessa noite. Graças a Deus, eu conheci o pastor Manfrini e nós trabalhamos juntos, e o Senhor nos concedeu essa amizade. Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa te abençoar, abençoando esse ministério, que o Senhor abençoe poderosamente esta igreja. Amém? Glória a Jesus. Queridos, não querendo fugir aqui do tema que foi proposto sobre avivamento em tempos difíceis, o Senhor colocou no meu coração esta palavra e eu quero compartilhar com você e te convidar a me acompanhar nessa história da vida de Pedro. Aqui, quando nós lemos que Pedro, ele estava designado por Jesus como um dos líderes da igreja. Então, essa história é uma história extremamente conhecida, mas eu quero que você volte comigo no tempo para que a gente possa vislumbrar estes fatos nessa noite. Nós lemos que Pedro estava vivendo um momento, uma situação difícil, uma situação de morte. Ali em Jerusalém havia um grande alvoroço, porque naqueles dias Jesus havia subido aos céus, mas ele havia deixado uma missão para os seus discípulos, e a missão que ele disse para eles assim: olha, eu quero que vocês não vão para Samaria, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, não quero que vocês desçam, não quero que vocês subam, mas eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém. No hebraico, a palavra Jerusalém, ela tem um significado que diz o seguinte: Jerusalém é o lugar de paz. Então eu entendo, meus queridos, que o Senhor Deus, Ele sempre nos conduz para um lugar de paz. Não importa o que nós passamos, não importa se nós venhamos a sofrer, não importa a maneira que nós acordamos, mas uma certeza é que quando nós estamos guiados por Ele, Ele sempre vai nos levar para o lugar de paz. Aleluia! Você crê nisso, que o Senhor pode te levar para o lugar de paz? Sabe por quê? Porque quando eu leio o Salmo 22,
23, o salmista vai dizer o seguinte, que o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor, e Ele sempre vai nos levar a águas tranquilas, a águas profundas, a pastos verdejantes. Então este é o trabalho do nosso Deus para conosco. Não importa os vales e não importa as montanhas, quem está com Cristo amanhece em paz, ele dorme em paz, ele vive em paz, ele vai para o seu trabalho, mas ele vai na paz. Oh, labassou de cantar. E a Bíblia diz que Jesus sobe aos céus e ele deixa ali os seus discípulos. E então, passado alguns dias, Jerusalém está ali totalmente abalada, porque algo aconteceu ali naqueles dias. O livro de Atos, no capítulo 2, ele vai dizer que os discípulos se reuniram ali no cenáculo para orar. E eles estavam ali aguardando uma promessa de Jesus, que era para ficar em Jerusalém. E de repente, um vento veemente veio do céu, um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que todos estavam reunidos. E todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Até mesmo ali a mãe de Jesus, que ali estava, também deu uma rajada de línguas estranhas, porque está escrito no livro de Atos que ela também estava ali presente. Passados-se alguns dias daquele grande movimento, a cidade de Jerusalém estava totalmente abalada pelo poder de Deus. As pessoas começavam a comentar, e a multidão dos que criam no Senhor Jesus estava aumentando dia após dia. E a Bíblia vai dizer que Pedro, então, como um dos líderes da igreja, um determinado momento, ele chama João e eles vão subindo para o templo. E enquanto eles sobem ali para o templo, no momento de oração, porque eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos e vejo uma coisa interessante da igreja primitiva, é que os crentes estavam em constante oração. E tem uma coisa que você precisa entender nessa noite: você não vai vencer se você não orar. Se você não buscar ao Senhor, você não consegue vencer os desafios. Mas o Senhor te convida nessa noite para você olhar unicamente para Ele e começar a ter uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de intercessão na presença dEle. E ali, queridos, Pedro então sobe para o templo um determinado dia. E havia um homem que estava ali à beira do caminho, paralítico, que estava pedindo esmolas. E Pedro então olha para aquele homem. Pedro então vê aquele homem naquela situação, e ele diz para aquele homem: olha, uma coisa eu digo para você, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem então dá um pulo e salta e começa a andar, e ele literalmente é curado. E a notícia então se espalha por toda Jerusalém. E então o rei que ali estava sentado, ele dá uma ordem para que Pedro então fosse preso, porque Pedro estava significando uma ameaça. Eu quero voltar um pouquinho nisso. Quando Pedro então ali olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Estamos vivendo dias hoje em que nós temos o ouro, nós temos a prata, mas está faltando o levanta e anda. Mas eu quero dizer nessa noite que o mesmo Deus que operou no passado, Ele continua operando ainda hoje. O mesmo Jesus que curava no passado, Ele continua curando ainda hoje. O mesmo Deus que disse para Moisés: toca neste mar que ele vai se abrir, Ele continua operando ainda hoje. E Pedro então ali é solicitado a comparecer diante do rei. Mas a igreja estava em oração por ele. A igreja continuava em oração por ele. E o Senhor então concede graça perante aquele povo. Mas o interessante, quando nós lemos no capítulo 4, é que o apóstolo Pedro, ele estava ali reunido com os irmãos,
E eles então começam a buscar a Deus, eles começam a orar, mas o Senhor responde à oração deles, e a resposta é tão tremenda, que aquele lugar começa a tremer, ele começa a abalar pelo poder do Altíssimo. Mas você sabe o que eles pediram naquela noite? Eles pediram algo para o Senhor. Pergunte o quê? Eles pediram ousadia, eles pediram intrepidez para pregar a palavra de Deus. E o detalhe é que eles já eram cheios do Espírito Santo, mas eles continuavam pedindo ao Senhor: Senhor, dai-nos ousadia, dai-nos autoridade para pregar a sua palavra. O dicionário vai dizer que a palavra ousadia, ela significa coragem. A palavra ousadia, ela significa valentia. Eles estavam olhando para o Senhor e dizendo: Pai, nós não somos capazes, nós não temos formação, mas nós temos o Senhor, então nos concede ousadia para pregarmos a tua palavra. Eu vou dizer para você, eu não sei como foi o seu começo, você que está me assistindo pela internet, eu não sei como foi o seu começo, mas o Senhor manda me dizer para você nessa noite, que Ele tem poder para mudar a sua história e fazer o teu fim como ninguém nunca imaginou. E o Senhor então concede ousadia para aqueles discípulos, e eles recebem poder, eles recebem ousadia para pregar a palavra de Deus. Coragem. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor diz a Josué: Josué, coragem, tenha coragem, Deus conta com corajosos. Oh, meu querido, Deus não está perguntando em que faculdade você se formou. O Senhor não te pergunta nessa noite se você estudou na maior faculdade do mundo, em Harvard, mas Ele te pergunta nessa noite: você tem coragem? Eu estou falando para uma igreja que tem coragem nessa noite. Então, se você tem coragem, levante a sua mão para o céu. Levanta a sua mão para o céu e adora o nome do Senhor, porque Ele te dá ousadia e coragem. E o tema que eu daria para a mensagem dessa noite é oração, propósito e poder. Repete comigo: oração, propósito e poder. Se eu perguntasse para alguns irmãos aqui, eu tenho certeza que eu iria escutar muitas histórias de respostas de oração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é aquele que nos ouve, e a palavra também do Senhor vai dizer que o Senhor é aquele que quando a gente bate, a porta se abre, que quando a gente pede, o Senhor nos ouve. A palavra do Senhor também diz que nós devemos insistir em oração. Ou seja, já imaginou se você pedisse algo para Deus hoje e Ele te dasse de imediato? Algumas horas Ele faz assim, em alguns momentos Ele faz assim. Deixa eu abrir aqui um parêntese nessa noite e te contar uma experiência pessoal. Um certo dia eu estava ali, quando eu morava próximo ali do Barreiro, eu estava caminhando ali perto da PUC e eu comecei a orar ao Senhor. Isso foi mais ou menos quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, porque eu sou do interior do estado de Mato Grosso. Eu sou nascido aqui em Belo Horizonte, mas eu fui criado lá no Mato Grosso. Eu digo que Deus me levou para fazer um turismo lá no Mato Grosso. Então, queridos, eu estava orando a Deus ali perto da PUC, e eu comecei a falar com o Senhor. Falei: Deus, eu queria isso, isso e aquilo, eu queria aqui morar próximo do Barreiro, comprar um apartamento, e eu comecei a orar e a falar. Mas sabe quando você está naquela situação que você acredita, mas você olha para a sua realidade, e a sua realidade não condiz? Pois é, ali estava eu. E eu fui caminhando, e eu me lembro que eu entrei ali naquele shopping, eu via shopping, e quando eu entro dentro do shopping, se aproximou de mim um homem. Ele tinha um cabelo assim bem branquinho, que eu não me lembro mais a fisionomia, e ele se aproxima de mim do nada dentro do shopping, e ele olha para mim assim e diz: moço, eu trabalho aqui na corretora tal, e eu estou vendendo uns imóveis aqui perto do Barreiro, aqui pertinho da PUC. Aí eu comecei a olhar para ele assim e falei: mas peraí, eu estava falando com Jesus isso agora, eu estava falando para Deus nesse exato momento e dando detalhes do que eu queria. E ele começou a dizer para mim: olha, eu estou vendendo aqui, tá? Então você dá uma passada
passada lá, porque assim, eu tenho certeza que vai ser uma coisa boa. Aí ele virou as costas e saiu. Só que quando ele vira as costas e sai, ele olha para trás assim, aponta o dedo para mim e fala assim: Deus sabe de todas as coisas. Deus responde às suas orações. Deus escuta o teu clamor. Ele te conhece mais do que ninguém. Eu não fui lá, mas quando ele olhou assim, eu quase dei uma rajada de língua dentro do shopping, porque eu disse: Jesus, o Senhor hoje está automático, né? Mas sabe o que o Senhor disse para mim naquele momento? Eu estou vendo cada detalhe da sua vida. Sabe o que o Senhor disse para você nessa noite? Eu estou vendo cada detalhe da sua vida. Eu vi quando você amanheceu. Eu vi quando você orou. Aí você orou para mim e pediu. Aí você orou para mim e falou uma coisa. Aí você se levantou e foi para o seu trabalho. Mas sabe o que eu vi? Eu vi que dentro do seu carro você me adora. Eu vi que lá no meio do trânsito você está adorando. E quando o trânsito está parado, você está glorificando. Você está exaltando o meu nome. Aí sabe o que Deus diz? É que lá no seu trabalho, Ele está vendo que você entra dentro do banheiro onde ninguém vê, e lá você está adorando o nome do Senhor. Avivamento e oração. Avivamento e oração. Não tem avivamento sem ter oração. E o Senhor te convida para orar nessa noite. O Senhor te convida para buscar a Ele nessa noite. E voltando para o texto, a Bíblia vai dizer que Pedro então é preso e acorrentado. Ele está preso, ele está acorrentado, mas tem um detalhe: ele tem 4 soldados. Ele está preso a 2 soldados e 2 estão na porta guardando Pedro. Mas enquanto isso, a Bíblia vai dizer o seguinte: que lá na casa da irmã Maria havia um grupo que orava. Havia um grupo que orava. Havia um grupo que fuxicava? Não. Havia um grupo que falava do pastor? Mas havia um grupo que orava. E enquanto Pedro está ali, lá na casa da irmã Maria, os irmãos estão: Senhor, liberta o nosso pastor. Senhor, olha pela vida dele. Entra lá, Jesus, e liberta o nosso pastor. E então a palavra do Senhor, ela vai dizer que Pedro, enquanto estava ali naquela prisão, ele recebe a visita de um anjo. Ele recebe ali um ser celestial que vai até aquele lugar e solta as cadeias que ele estava ali acorrentado. Eu disse que avivamento não acontece sem oração. A oração libera o poder do avivamento. E sabe o que significa a palavra avivamento? Avivamento significa que você está mais vivo, que você está mais intenso, que você está mais cheio. E nessa noite Deus, Ele quer te encher e Ele quer te avivar e te levantar para um novo tempo na terra. Mas não importa a sua idade, não importa, porque Ele não está olhando isso. O Senhor está olhando a qualidade. O Senhor não está olhando para a quantidade. Mas eu libero uma palavra nessa noite para aqueles que estão me ouvindo pela internet. Deus vai te levantar. Ele conta com você e Ele vai te levantar para um novo tempo. Que a palavra do Senhor diz que o anjo então, ele entra lá dentro daquela prisão. O anjo então, ele entra lá dentro daquele lugar e ele solta as cadeias de Pedro. Ele diz para Pedro: homem, levanta-te. Sabe o que o Senhor diz para a gente quando a gente está desanimado? Levanta-te. Sabe o que o Senhor diz para a gente? Levanta-te. Eu não te chamei para o fracasso, mas eu te chamei para a vitória. E ao que vencer, dar-lhe a coroa da vida. E ao que vencer, entrará na cidade pelas portas. Tem aflição? Tem, mas nós somos mais que vencedores. Você sofre? Sofre, mas nós somos mais do que vencedores. E como diz o povo nordestino, Deus não vai contar com frouxo, mas Deus vai contar com valente. E se tem valente nessa noite, levante a sua mão para o alto e adore o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz então que Pedro,
ali preso. E os soldados estão adormecidos. E Pedro então se levanta. Pedro pega a sua roupa, pega a sua sandália, coloca a sua capa e ele começa a sair. Ele começa a andar. Mas ele está tão extasiado porque ele está achando que aquilo não é real. Ele está achando que aquilo é um sonho, que é uma visão. Mas ele vai andando. E ele começa andando com o anjo. E de repente eles passam pelos primeiros soldados. E eles vão caminhando, quando de repente eles estão diante do portão, e o portão de ferro, e a palavra de Deus vai dizer que aquele portão instantaneamente, igual aquela porta automática do shopping, assim, ó, ela vai se abrir, e ela se abre. E Pedro então passa. Quando ele passa, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê que ele não está tendo uma visão, mas ele vê que o Senhor literalmente está o libertando daquele lugar. E eu imagino Pedro então saindo correndo dali, irmãos, porque ele estava preso, e se Jesus não tivesse o libertado, ele iria morrer. Eu vou repetir: se o Senhor não tivesse o libertado, ele iria morrer. Se o Senhor não tivesse te libertado, você não estaria mais aqui, mas você está aqui hoje, porque ele te resgatou, ele te libertou, ele te chamou das trevas para a luz. O Senhor te resgatou. E ele então sai correndo em direção à casa ali da irmã Maria. E Pedro corre. E ele sai correndo. Ele vê que ele não está mais diante de uma visão, mas ele vê que ele está diante de algo real. Ele está diante de um livramento da parte de Deus. E ele começa a caminhar. E ele vai caminhando e exaltando o nome do Senhor. Eu acho que ele nem olhava para trás, irmãos, porque tinha quantos soldados segurando ele. Então ele corre, ele vai. E quando ele chega lá na casa da irmã Maria, a palavra vai dizer que ele bate ali no portão. E de imediatamente ele começa a bater e gritar para que abrissem a porta para ele. Aí vem uma moça, vem uma pessoa por nome Rod. A palavra Rod significa rosa. Então eu vou ir mais no íntimo aqui. Eu vou chamar de irmã Rosinha. Aí vai a irmã Rosinha para abrir aquela porta. Mas quando ela chega ali e ela escuta a voz de Pedro, ao invés dela abrir a porta para ela, volta correndo lá para o meio dos discípulos. E o homem com medo lá fora, irmãos, porque nós somos seres humanos, mas ele está lá fora e está batendo. Abre a porta e não abriu a porta. Mas ela voltou, e ela voltou e disse assim: olha, Pedro está ali fora. E o povo está orando dentro da casa e não acreditam que era Pedro, mas ele estava lá fora, batendo naquela porta para que abrissem para ele. E os irmãos estavam orando, clamando ao Senhor, buscando a Deus pela libertação, mas a resposta da oração já estava batendo a porta. Eu vou repetir: a resposta da oração já estava batendo a porta. A resposta da sua oração já está batendo a porta. Pai, sol, mente de faço, demante de raço e de covastar, nem maçolha becantarabá. A resposta estava batendo a porta, porque Deus responde às nossas orações. Deus responde às nossas orações. E é uma coisa interessante no texto, porque o texto, a história vai dizer que a igreja estava unânime em oração. E eu falei aqui agora há pouco sobre oração, propósito e poder. Nós temos que entender que a oração há poder, mas também há poder em um propósito. Nós temos que nos colocar diante de Deus como os valentes guerreiros em propósito de oração. Eu vou abrir mais um parênteses aqui hoje. No ano de 2007, 2008, eu morava na cidade do Mato Grosso, ali em Rio Branco. E a nossa igreja naquela época estava vivendo um período espiritual muito difícil. A igreja passava por um período difícil. Eu vou lhe contar algo que eu vi, mas não foi que me contaram, porque eu estava ali. E o Senhor então recolheu o nosso pastor, grande homem de Deus. E o Senhor o recolhe e o chama para a glória. Porque Deus, às vezes, irmãos, Ele faz assim. Quando Ele fala para você fazer e você não faz, Ele prioriza a sua senha e te chama lá para cima. E ali, queridos, o Senhor recolhe o nosso pastor. E a nossa igreja
passava por um momento muito difícil. E então, no ano de 2007, o Senhor traz um outro servo de Deus que ali estava, e ele veio pastorear a nossa igreja. E começamos então a buscar ao Senhor por um avivamento. Começamos então a buscar e a orar ao Senhor para que o Senhor viesse a derramar o seu Espírito naqueles dias. Glória a Deus. E então, começamos uma campanha para que o Senhor Jesus começasse a batizar com o Espírito Santo. E de repente eu comecei a ver um avivamento sendo derramado naquela pequena cidade. Pessoas começaram a aceitar Jesus, pessoas de todos os âmbitos da sociedade. Uma cidade com mais ou menos 4.000 habitantes começou a ser impactada pelo poder de Deus. E de repente Jesus começava a batizar nos cultos. Tinha culto que o Senhor batizava, eram muitos com o Espírito Santo. E um certo dia eu me lembro que eu cheguei no culto, Jesus responde às nossas orações. E eu chego naquele culto um dia, e o Senhor derramando do seu Espírito de uma forma extraordinária. Jesus começa a batizar as crianças, os adolescentes com o Espírito Santo. E cada culto que acontecia era uma glória. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo naquele lugar, porque o Senhor estava fazendo um despertamento espiritual. E então, queridos, eu chego naquele culto, era uma vigília no sábado, isso no ano de 2008. E quando eu dobro os meus joelhos, os adolescentes começaram a falar em línguas estranhas. E eu disse para Deus, falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque eu estou aqui e o Senhor não me batiza com o Espírito Santo. Eu quero ser batizado também. Eu quero receber. Está todo mundo falando em línguas aí, eu não estou. Até as crianças estão falando. E eu me levanto daquele banco e fico em pé. E o culto começou a prosseguir. E de repente o nosso pastor pega o microfone e a glória de Deus desce sobre a casa. Aleluia. Queridos, eu só dei um pulo para cima lá no banco quando eu estava. Quando eu dei glória a Jesus, eu bati os pés rajando em línguas estranhas. E quando eu vi que eu estava batizado com o Espírito Santo, eu falei com os meninos assim, só abre, porque eu saí correndo no meio da igreja. Eu quero te dizer que a oração, ela move os céus, e Deus derrama o seu avivamento. E o Senhor então me batiza ali com o Espírito Santo. E dias foram se passando, e a glória do Senhor sendo derramada naquela cidade. E há um vídeo na internet de uma cantora muito conhecida, que eu não vou citar o nome, que foi gravado lá na minha cidade. E você vê o culto ali, o que o Senhor estava fazendo naquele lugar. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele não mudou, Ele continua fazendo, Ele continua operando, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua edificando. E lá na sua casa, o Senhor manda lhe dizer que Ele vai restaurar o seu lar. Ele vai entrar com providência na sua casa. Ele vai entrar com ousadia na sua casa. Mas o Senhor está te convidando para você largar um pouco da Netflix, para você largar um pouco de perder o seu tempo. E sabe o que você tem que fazer? Dobra os seus joelhos, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus Todo-Poderoso, porque a tua casa vai se transformar num lugar de adoração. Oh, aleluia! A sua casa vai se transformar num lugar de adoração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E vamos voltando para a palavra, irmãos. Eu quero ser fiel ao tempo. E a Bíblia Sagrada diz, a história nos conta, que Pedro então entra naquela casa. E quando ele entra, ele pede que todos façam silêncio, porque eu creio que ele estava atemorizado que alguém escutasse que ele estava ali. E ele pede silêncio. E ele conta, ele testemunha o milagre de Deus. E todos se alegram porque vem a resposta do Senhor. Tem coisa que você está orando há 10 anos, o Senhor não te respondeu ainda, mas Ele vai te responder. Existem 3 respostas da parte de Deus. Uma é sim, a outra é não, e a terceira espera um pouco mais, porque vai chegar. Aleluia. Eu vou repetir porque o Senhor me concede graça nessa noite para dizer isso. Existem 3 respostas da parte de Deus. Uma é sim, a outra é não, e a terceira agora de um pouco mais. Mas eles se alegram porque o Senhor então responde a oração. E eles então adoram o nome do Senhor. Eles glorificam o nome do Senhor. Eles se alegram porque vem o grande livramento que o Senhor concede a eles naquela noite. E eu quero voltar um pouco no texto. E eu perguntei para o Senhor o porquê que o anjo
Ele não transportou Pedro lá da prisão diretamente para casa, porque Deus poderia ter feito aquilo. E eu disse: Deus, por que o Senhor então não pede o anjo, para o anjo imediatamente pegar Pedro e colocar ele diretamente na casa da irmã Maria? E o Senhor me disse assim: porque vocês já sabem o caminho, mas para certos obstáculos é preciso oração para ter livramento. Você já sabe qual é o caminho, você sabe aonde você quer chegar, você sabe aonde você quer ir, mas para certos lugares só Deus pode te colocar lá. Não é aquela pessoa que você acha que tem grande poder para te colocar, não. É só o Senhor é quem vai te colocar. É só o Senhor quem vai fazer você chegar. Se Ele disse que o seu nome vai ficar conhecido nos 4 cantos da terra, então não adianta você depositar a confiança no A e a confiança no B, mas deposita no Altíssimo, porque somente Ele vai fazer você chegar. Glória a Deus. Somente Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele chega diante daquele portão, o portão se abre automaticamente, mas o anjo se aparta dele logo depois que ele sai daquele lugar. Quando ele passa o portão e está na estrada, o anjo se aparta dele. Preste atenção comigo uma coisa: Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas o Senhor vai fazer aquilo que você não pode, mas o que está na tua mão, você pode sim fazer. Sabe por quê? Porque Ele já te deu graça, Ele já te deu autoridade, Ele já te colocou inteligência na sua vida, Ele já te colocou força para você caminhar. Então levante-se como um corajoso, levante-se como um valente, levante-se como um guerreiro, levante-se com autoridade, para que o Senhor possa te usar, para que Ele possa fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Oração libera milagre, oração libera avivamento, oração libera graça sobre as nossas vidas. Oração faz o lugar tremer, oração faz o lugar se abalar. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui, porque quando eu faço isso, eu creio que o Senhor está falando com alguém, porque Deus responde às nossas orações. Quando a minha irmã nasceu, a minha irmã mais nova, ela estava com 2 anos, se eu não me engano, ela foi acometida por uma pneumonia muito grave. E ela foi, o médico disse para minha mãe que a situação era gravíssima. E eu era ainda pequeno, mas eu tenho um flash de memória. E me lembro da minha mãe saindo, correndo com a minha irmã, desesperadamente, porque não tinha mais jeito. Estava ali totalmente desenganada pela medicina. E como nós morávamos num lugar muito difícil, os recursos médicos eram aproximadamente a 120 quilômetros de distância. Mas ali estava Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Minha mãe então leva a minha irmã e encontra com a minha avó. Minha avó é uma mulher de oração, de grandes experiências com o Senhor. E minha avó pega aquela criança nas mãos e diz: Deus, aqui está essa criança, mas eu creio no teu poder. E minha avó diz que ela morreu e ressuscitou ali. E o Senhor então volta a vida para aquela criança. E a minha irmã está até viva até hoje, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor opera milagres e maravilhas. Porque o Senhor é aquele que faz aquilo que ninguém pode fazer. Eu vim aqui hoje nessa noite para dizer para você que o Senhor vai agir na sua vida. E se você quer, levante a sua mão, porque eu vou liberar uma palavra nessa noite sobre a sua vida. Deus te trouxe aqui hoje e Ele está quebrando correntes, Ele está quebrando laço. A porta, a resposta está na porta. O Senhor somente diz: espera, descansa, porque Ele já entrou com a providência. Glória a Deus. Sabe o que a palavra diz que me chama a atenção? É que Pedro estava também acorrentado com 2 soldados ao lado dele. Ele é livre da prisão, mas ele tinha cadeias que o aprisionavam a 2 pessoas. E o Senhor disse para mim: sabe o que é isso? Às vezes você está se importando demais
uma opinião que dizem a seu respeito, do que aquilo que o Senhor diz ao seu respeito. Eu vou repetir: às vezes você está preocupado demais com a opinião que as pessoas dizem sobre você, do que o que o Senhor diz ao seu respeito. Então hoje é noite de você se libertar disso, porque o que importa é o que o Senhor diz a seu respeito. Não, o que importa não é o que o A vai dizer. Sabe por quê? Porque se você botar uma roupa tal, vão falar de você. Se você postar um vídeo tal, vão falar de você. Alguns vão dar um like, vão dar um joinha, vai. Alguns vão dar um dislike, vão. Outros vão comentar até mal de você, vão. Enquanto o dia for dia, enquanto a noite for noite, enquanto a estrela do sol brilhar sobre os seres humanos na terra, as pessoas sempre vão ter opiniões formadas a seu respeito. Mas sabe o que o Espírito de Deus te diz nessa noite? Se preocupa com o que eu penso sobre você. Olha para mim e se preocupe apenas com o que eu tenho a seu respeito, com o que eu penso a teu respeito. E sabe o que a Bíblia diz? É que o Senhor tem pensamentos grandiosos ao nosso respeito. Eu vou repetir: o Senhor tem pensamentos grandes ao nosso respeito. Ele tem pensamento de vitória, Ele tem pensamento de graça. Sabe aquilo que você queria fazer, mas não vai fazer? É porque o Senhor diz para você que Ele tem mais. Manda sore mandarabahai, rebacala sore mecandarabasura, levanture me rola suire caso, manture me cole suire hai, lemanasure cantere bahai, lemanasure me cantore basuria. O Senhor diz nessa noite para alguém aqui: manture me colas, amassuire cantarabás. Peça a minha direção e não desobedeça aquilo que eu estou lhe mandando fazer. Porque eu sei e eu conheço o teu futuro e você não conhece. Então permaneça na direção que o Senhor te concede nessa noite. Não saia fora da direção que o Senhor te estabelece. Mas Deus é tão bom, seria tão bom para mim, mas o Senhor diz para você nessa noite: eu conheço o teu futuro, eu conheço a tua história, e eu tenho pensamentos maiores a teu respeito, tenho coisas muito grandes para te dar, e você não pode ir por esse caminho. Glória a Deus, aleluia. Pedro é liberto, recebe autoridade, recebe graça da parte de Deus, recebe livramento, recebe do Senhor um avivamento, porque quando oramos recebemos isso, quando buscamos recebemos de Deus algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. E eu quero encerrar nessa noite, eu quero te convidar para você se colocar sobre os seus pés. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos num culto de avivamento. Aleluia. Nós estamos num culto de milagres. Nós estamos diante de um Deus de milagres. Aleluia. Glória. E eu quero convidar você nessa noite, se você está enfermo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Quem está ouvindo e vendo pela internet, eu quero que você nesse momento se posicione, porque o Senhor vai lhe tocar onde você estiver. Aleluia. Porque estamos diante de um Deus de milagres. E nesses últimos dias, o Senhor abriu a fronteira do mundo com um negócio chamado internet. E Ele abriu a fronteira das nações com isso. E hoje a palavra de Deus está chegando a milhares de lugares. A lugares que antes não poderia chegar. E pastor Manfrini continua fazendo isso. Continua colocando na internet mesmo. Coloca no YouTube mesmo. Porque Deus vai alcançar vidas. Deus vai tocar muitas vidas. Porque é Ele quem faz. Ele é o dono da obra. Ele é o dono de tudo. Ele quebra arco, corta lança, queima os carros no fogo. Ele despedaça arco, despedaça flecha. Levanta a vassoura e eu quero te convidar, se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Lamassúria. Se você tem algum parente que está enfermo
E você quer vir aqui na frente também, nós vamos orar. E o Senhor vai alcançar a vida dele.